Já estamos ao vivo. Deixa eu ver se apareceu aqui na minha página. Já está aqui na página já. Então, vamos ver se o pessoal começar a entrar para a gente começar. Vamos ver se eu consigo visualizar aqui também, que aí daqui eu consigo ver se eu... Se quiser compartilhar com a tua rede, né? Já estamos ao vivo já tem gente entrando. Então, vamos lá, vamos esperar o pessoal começar a chegar. Quem for chegando, vai dando boa noite para a gente saber. Gente, muito obrigada por estar aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Mais um programa Conversando com Mel. Nessa noite, eu tenho a honra de receber o doutor Roberto Lobosco, que é um médico sanitarista, que tem executivo aí de saúde pública pela FGV. E assim, é uma grande honra, a gente vai bater um papo sobre humanização da saúde, então eu queria receber vocês, todo mundo que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos, compartilhe essa live para que quem não puder acompanhar ao vivo agora com a gente possa depois ver o replay, possa ver aí o vídeo depois nas redes sociais. Então, boa noite, doutor Roberto, muito prazer em recebê-lo aqui, uma grande honra. Obrigado. E dê só boa noite para o nosso público, enquanto eu vou fazendo as honras aqui, dando boa noite aqui no chat. Dá um alô para o pessoal também. Eu estou tentando compartilhar aqui na minha página, eu sou marinheiro de primeira viagem aqui pelo Facebook. Eu não sei se está funcionando. Mas, de qualquer forma, pessoal que está me... Vamos ver aqui. Não foi? Menos. Não está aparecendo aqui, não. Vê a minha página aí, vê se está. Bom, mas aí a gente vai vendo, eu vou esperando o pessoal entrar para a gente conversar. A gente já tem bastante gente chegando. Isso. Então, vou esperar o pessoal. Compartilha aí, gente, nossa conversa. Recebendo aqui o doutor Roberto Lobosco, que é médico. Conseguiu, doutor Roberto, compartilhar aí? Não consegui. Estou tentando aqui também. Estou vendo, mas devagarzinho a gente vai conversando, eu vou vendo. Não tem problema. A gente vai adicionando daqui a pouquinho. Não foi ainda, mas sem problemas. Deixa eu ver se eu entro aqui de novo. Sem problema não. Vamos? Então, boa noite, pessoal. O pessoal que está chegando aí, por favor, compartilhe essa live. O doutor Roberto está compartilhando lá com os amigos da página dele, para a gente alcançar também o público dele. Então, compartilhe aí para que mais pessoas possam participar. Façam perguntas, durante a explanação do doutor Roberto. O nosso tema dessa noite é humanização na saúde, um tema que é uma nova abordagem, da gestão pública, que a gente também está muito alinhado com o que a gente acredita. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre humanização na saúde, então compartilhe essa live aí com seus amigos também, para que mais pessoas possam se apropriar desse assunto, que eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Doutor Roberto, seja bem-vindo à nossa página, seja bem-vindo aos nossos amigos, seja bem-vindo a Rio Bonito. Obrigado. Eu te acolho em nome da cidade. Obrigado. Você se apresente, fale um pouquinho da tua formação, o que te levou a ser médico, sanitarista, a tua experiência aí também de atuação. Seja bem-vindo. Obrigado, Mel. É um prazer imenso falar com você. Eu vejo que você tem feito uma discussão muito legal sobre gestão pública, né? Eu me sinto honrado falar, já foi discutido aqui sobre saúde pública e falar sobre humanização no atendimento à saúde é muito interessante. É um tema que eu acho que a gente é de quem trabalha, né, na ponta, é o tema de sonho de todo mundo, né? Então, acho que tem muita coisa para que a gente pode falar interessante. Então, contar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho que eu faço. Rio Bonito é uma cidade assim, quase co-irmã de São Gonçalo, né? A gente está sempre muito junto, principalmente na área da saúde. A gente tem o próprio sistema de saúde de Rio Bonito acolhe muito bem
os pacientes da nossa região, né, principalmente os pacientes oncológicos. Então, assim, é um prazer muito grande a gente estar aqui discutindo esse tipo de atuação, né? Eu atuei, né, da minha trajetória desde a minha formação lá no município de São Gonçalo, e aqui em São Gonçalo fiz um trabalho entre 2013 e 2017. Eu administrei, né, fui diretor-geral de um pronto-socorro aqui, chamado Pronto-Socorro da Alcântara, o extinto Pronto-Socorro da Alcântara, ele não existe mais, hoje é uma maternidade do Dr. Mário Niajá, mas no pronto-socorro da Alcântara a gente tinha um volume, né, era praticamente o segundo maior pronto-socorro do município, fazia 12 mil atendimentos mês, a gente tinha aqui cerca de 300 cirurgias, então assim, foi um trabalho bastante interessante, a gente atuou nesses 4 anos, fazendo um trabalho mais humanizado, né, a gente um trabalho com a população, que a gente priorizava, né, o atendimento ao paciente, trazendo para a gestão pública assim, uma qualidade maior, diminuição do tempo do atendimento médico, né? A gente tentar fazer uma rotatividade de leitos onde a gente não tivesse os leitos, aqueles leitos improvisados no corredor do hospital. Então, assim, foi bastante interessante, né, nesse tempo que eu tive à frente lá. Foi um aprendizado também, que eu digo assim, a gente não se faz gestão sozinho, a gente faz gestão em equipe, a gente era uma equipe unida, humanizada, e a humanização passa quando a gente começa a entender, né, também, assim, tentar mudar a cultura organizacional da empresa, ou da instituição, ou do setor, enfim. Então, a gente fazia uma valorização do profissional, não só do paciente, a gente também tinha a valorização dos servidores, né? Porque a gente também tinha servidores colaboradores, tinha servidores públicos, enfim. Então, a gente tentava fazer esse trabalho de união, né? Mudar essa cultura organizacional, ter esse prazer, fazer com que as pessoas tivessem prazer de trabalhar dentro do hospital. Então, assim, com isso, né, a gente conseguia fazer com que isso refletisse no atendimento da população. Então, a gente tinha diminuição do atendimento médico, né, diminuição do tempo do atendimento médico, alta rotatividade dos leitos. Então, assim, sempre que a gente precisava internar o paciente, a gente tinha essa internação, tinha leito vago. Então, assim, foi um trabalho durante esses 4 anos, foi muito interessante mesmo. E uma mudança na época, uma mudança política, né? Apesar de eu ter sido uma indicação técnica, né? Eu acabei fazendo uma mudança para uma outra unidade hospitalar que acabou substituindo tecnicamente essa unidade, que foi a UPA de Nova Cidade. Uhum. E dentro da UPA de Nova Cidade eu fui ser diretor técnico dela, lá tinha uma OS também que administrava, e a gente começou a implementar uma outra política, né? Porque o próprio SUS, ele tem cartilhas de humanização, né? Cartilha que a gente chama de Humaniza SUS, e dentro dessa cartilha de humanização a gente conseguia preconizado para a gente melhorar a qualidade do atendimento médico, desde a entrada dentro da unidade, a gente dá aqueles folhetins para a população, para poder dar nota do atendimento, desde a recepção. Assim, não era nada para julgar o profissional da saúde, mas era para a gente tentar acompanhar a qualidade do atendimento. Então, isso foi muito legal, foi muito interessante, porque esse trabalho assim, deu para a gente perceber, porque é tão difícil, quando a gente lida com dor, quando a gente está ali no pronto-socorro, a gente está lidando com dor, então a gente tem uma percepção, às vezes, muito ruim de uma unidade de emergência, né? Parece que é uma unidade triste, não é uma unidade preventiva, igual uma unidade de PSF. Você faz um trabalho maior de prevenção, uma unidade de emergência, um trabalho que lida com muita dor, muito sofrimento, muitas perdas. Há vitórias? Há, mas há muitas perdas. Então, a gente, né? Então, essa avaliação que a gente conseguia, né? Foi o ideal para a gente poder acompanhar e saber a resposta da população naquela época. A gente teve 98% de aprovação da população, imagina, numa unidade hospitalar que também atendia como aquele pronto-socorro que eu dirigi durante 4 anos. A gente atingia ali cerca de 12 mil atendimentos, só que dessa vez a gente tinha atendimento pediátrico também. Então, com leitos um pouco mais restritos, porque tem sala amarela, sala vermelha.
A gente conseguia fazer uma resposta muito legal, a população gostava bastante. E um trabalho paralelo que eu fazia, né, atuando nas unidades hospitalares, como eu atuei, a gente acabava percebendo, assim, frequentando enfermarias, visitando os pacientes quando estavam internados, eu comecei a perceber de algumas necessidades. Por exemplo, o medo de ir embora para casa. Então, chegava um familiar, um paciente que acabava ficando internado 1 mês, 2 meses dentro do hospital. Tinha a hora que a gente precisava ir embora, não tem jeito, porque o paciente já tinha terminado o tratamento, ele precisava dar continuidade em casa. Qual era o nosso passo? Então, a família, obviamente, ela tinha muita insegurança, né? E fazer meu papel, como acho que transcendia um pouco até o meu papel de gestor. Eu ali estava um médico na ponta que estava acompanhando aquele sofrimento da família, e eu acabei eu falei assim, não, deixa que fica tranquilo, a gente vai dar alta. Semana que vem eu estou indo na sua casa ver. Como assim, doutor? Você vai na minha casa? Não, vou na sua casa, nem que seja para a gente tomar um café. E assim, Mel, não era ali a figura do doutor Roberto só que ia me indicar, ia passar um medicamento milagroso. Era uma palavra de carinho, era uma visita, era um bom dia, uma boa tarde, sentar para tomar um café. Isso gerava, é o que a gente brinca, eu falei para você anteriormente, a gente acaba espalhando amor. Quando a gente espalha amor, eu acho que isso acaba contagiando de uma certa forma. Eu acho que isso tem um poder também de cura de determinada maneira. Eu acho que contagia a família, contagia os pacientes. E isso começou a trazer uma resposta muito positiva. Muitos desses pacientes viraram meus amigos, muitos que eu nem considero pacientes, são amigos meus, que eu faço uma visita de amigo, não é uma visita de médico. E eu tive esse trabalho desde a época que eu estava em São Gonçalo, né, naquele pronto-socorro da Alcântara, até levei para a UPA de Nova Cidade também. E o pessoal acabou fazendo uma matéria na época, né, em comemoração ao Dia do Médico, né? Foi uma matéria no final de 2017, e pelo Jornal Extra, contando um pouco da minha trajetória, contava o que eu fazia, né, minhas visitas domiciliares, e acabou saindo muitos convites, desde convites para ir na rádio, para contar, de televisões, para contar um pouquinho a minha história. Fui convidado para ir para Fátima Bernardes também para contar essa história em 2018, e eu fiquei aqui nessa unidade da UPA de Nova Cidade, fazendo esse trabalho até maio de 2018, que eu acabei me desligando por outras questões políticas, coisas que a gente sabe que acontecem, né? Eu acho que a gente que faz um trabalho legal acaba incomodando de alguma forma. Infelizmente, tem gestores que não pensam na qualidade, não pensam na forma técnica, tá pensando ali no seu próprio ego. Mas assim, eu sou médico, graças a Deus consegui fazer o meu trabalho em Itaboraí, onde eu consegui também dar essa continuidade no trabalho de humanização. A gente está tentando implementar um trabalho de humanização lá, e enfim, enfrentando esse coronavírus nessa época tão difícil para todos nós, né? Me senti, eu até comento com alguns amigos, eu me senti convocado para uma guerra, entendeu? Praticamente. Então, assim, e eu acho que tem muita coisa para a gente para a gente discutir de saúde pública. Eu acho que a saúde pública passa por um bom gestor, mas passa também por saber olhar o próximo, saber a gente ter mais empatia pelo próximo, né? Acho que isso é muito importante, e eu acho que falta um pouquinho. Então, assim, eu gosto até sempre nas minhas postagens, eu tento contar um pouco das histórias que eu convivo no meu dia a dia. É um prazer imenso, eu me sinto assim, é uma honra ter... Não eu até faço uma brincadeira às vezes, eu não sei se as pessoas interpretam, sabem interpretar o que eu estou passando, mas assim, quem é o paciente sou eu, sabe? Eu não sou médico, né? Porque eu me sinto tão curado pelas aquelas pessoas que estão me ensinando tanto. São ensinos de amor, ensino de muita dedicação, são famílias, dedicação imensa. Às vezes um paciente acamado, um paciente neuropata, com anos de dedicação. Então, assim, eu ali a visita de um médico que está em meia hora ali fazendo uma visita, assim, eu sou incapaz de passar
eles que estão me passando conhecimento. Eu até faço uma brincadeira assim. Então, eu tento transmitir isso um pouco nas minhas redes sociais, passar um pouco isso para as pessoas, o que eu vejo, eu acho que é uma coisa que transcende tudo que a gente está vivendo aqui nesse plano. Então, acho que é muita coisa de Deus também. Então, assim, fazer humanização é passar por isso tudo. É você saber entender o outro, saber se colocar no lugar do outro. Acho que a política passa por isso, a gestão passa por isso. Então, acho que é muito válido a gente tentar discutir esse assunto. Uhum. Gente, boa noite para quem chegou depois. Nós estamos aqui com o Dr. Roberto Lobosco, médico, sanitarista, mas eu gostaria também de incluir médico humanista, gente, procurem as redes sociais do Dr. Roberto. Quem conhece as redes sociais do Dr. Roberto entende o que é saúde pública com amor. É possível, quando a gente fala de cidade, quando a gente pensa nessa pré-candidatura, a gente está falando de cidades humanas, eficientes, sustentáveis, né, e solidárias. Então, esse é o princípio do que a gente está construindo de projeto, sabe, doutor Roberto? Então, quando eu conheci a tua história, conheci, né, a tua formação, quando eu conheci as tuas redes sociais, eu falei, gente, é isso, é possível, sabe? Então, assim, a gente pensa que saúde é uma coisa muito, muito fria, né? Que a gestão pública na área da saúde é uma coisa fria, uma coisa que não pode se envolver. Na semana passada, a gente teve aqui o doutor André Marcelo, ele falou da capilaridade do SUS, né? Como isso universalizou, como a gente está no Brasil inteiro, atendendo diversas camadas, diversas situações diferentes. Então, assim, é possível que você atenda, que você faça gestão pública olhando para além, né, da formatação da saúde que precisa atender. Mas como você vai atender? Como você vai chegar nessas pessoas, né? Então, assim, a gente tem no Brasil, né, é fantástico falar, né? A gente tem no Brasil o SUS, que é o pensar saúde pública de maneira universal, né? A maior conquista democrática, eu acho, né, doutor Roberto? E quando você, né, faz alia essa questão, né, de você ter o bem para todos, né? A saúde pública pensar como um direito social para todos. E você conseguir formar pessoas, formar equipes, formar o entendimento de que esse atendimento, além de ser universal, precisa ser de qualidade e humano, né? Isso é fantástico, né? Então, nas redes sociais do Dr. Roberto, a gente encontra isso, a gente encontra gestão pública na área da saúde com humanidade, né? Olhando no olho do paciente, as histórias que o senhor conta nas suas redes, assim, faz a gente mergulhar num sonho dessa cidade mais humana que a gente tem pensado em política pública. Do lado daí, de médico, da ponta, né, na linha de frente, durante a Covid-19, a gente tem 65 mil pessoas já mortas no nosso país. Falar de humanização é algo que não pode mais estar só no papel, numa cartilha, né? Precisa estar na vida das pessoas, porque a gente tem perdido muita gente, muito conhecido, pessoas que estão ali, e até os próprios profissionais da saúde, né, doutor Roberto? Fala um pouquinho desse enfrentamento ao Covid-19 com esse olhar mais humano, porque a gente está vivendo também momentos difíceis até no nosso estado, né? A gente tem visto pessoas aglomerando, pessoas achando que é uma brincadeira. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor que está lá lidando dia a dia enfrentando esse inimigo invisível. A gente está realmente em guerra. Não se faz churrasco em guerra, né? Não se toma cerveja em bar em guerra, né? É uma coisa meio sem lógica, né? A gente foi um ponto muito interessante da gente discutir, Mel, porque acho que essa pandemia fez a gente refletir, o ser humano refletir, tentar pensar no coletivo em vez do individual, né? São as mudanças de comportamento hoje, né? As medidas de proteção, as medidas de isolamento que a gente... Uns acompanharam, outros não, uns obedeceram, outros acreditaram. Acho que não, a gente não está discutindo alguma coisa em relação à parte econômica. Eu acho que isso não está em voga aqui. Todos nós sabemos da necessidade, né, de todo mundo de ir para a rua trabalhar, e a correria não pode deixar de trazer comida para dentro de casa, mas
a gente passou por um tempo de isolamento, e uma autorreflexão sobre as minhas atitudes pode ser o que eu faço pode refletir em outras pessoas. Então, isso passa por aquela questão de empatia que eu falei, que é o ponto crucial da humanização, do que como você fazer um trabalho humanizado. Então, você ter hoje em dia, né, com essa pandemia que é o que a gente está vivendo, a gente ter essas medidas de proteção que não adianta só uma pessoa usar máscara e outra não usar, uma pessoa ficar isolada e outra não isolar, entendeu? Então, o que reflete, o que você faz reflete na vida do outro. Então, essa é uma discussão grande que ficou e vai ficar um grande ensinamento para a gente em relação ao Covid-19. Na nossa área da gestão, na nossa área de ponta, né, o médico e profissionais de saúde, enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, me perdoem se eu esquecer alguém, mas todos, até os administrativos que trabalham dentro do hospital, nós fomos pegos, entre aspas, de surpresa, porque a gente está vivendo uma pandemia que eu não aprendi isso em livro nenhum. A gente escuta, a gente vê livro de história, a gente vê algumas questões em faculdade. A nossa última pandemia, grande pandemia, né, que assolou a nossa humanidade, foi na gripe espanhola. Eu acho que eu me lembro vagamente da minha avó falando sobre a gripe espanhola. Então, acho que a geração do meu pai não viu o que era isso. A minha geração não viu o que era isso. Então, a gente foi pego de surpresa nesse sentido. Eu digo de procedimentos normais dentro de uma unidade hospitalar sobre o uso de máscara. É claro, existia o uso de máscara dentro do centro cirúrgico ou para procedimentos, mas assim, a gente da noite para o dia precisou se paramentar e usar EPI, e aí o mercado se defasou de repente, né? É claro, obviamente, o grande mercado, o grande produtor de EPI foi o primeiro a ser atingido. As pessoas naquela época, eu me lembro que eu acompanhava muito o problema na China, em dezembro, janeiro, ninguém ainda acreditava que isso poderia ter essa dimensão toda, né, no mundo, né? E não houve tempo de se preparar, não houve tempo, a gente praticamente se isolou, se preparando. Alguns estados hoje, o Rio de Janeiro está saindo de um estágio mais emergencial. Alguns outros estados, como a região centro-oeste, hoje está sofrendo, sendo que eles isolaram junto com a gente no início de março, passaram por um período sem contaminação, só para a gente fazer um panorama rápido, passaram um período sem contaminação, acabaram saindo para trabalhar, foram ter a vida normal, depois se contaminaram novamente, quer dizer, com volume maior. Por quê? Porque eles acabaram fazendo um isolamento prévio, nós estávamos num nível de infecção mais à frente. Então, assim, todo mundo aprendeu a ler. Sobe curva, desce curva, chata curva, sobe não sei o quê, sabe? Isso virou uma discussão, assim, todo mundo fala, doutor, e aí, o que você acha? O pico tá agora, o pico tá em julho, o pico tá... Sabe, a gente é tudo muito novo, a gente não vai aqui ficar fazendo apostas, não, o pico já chegou, vai ter segunda onda, não vai chegar. Assim, é tudo muito novo, o vírus é novo, a forma dele se comportar é muito nova, então, assim, a gente não sabe, a gente só acha, né? Eles estudam, fazem projeções para os próximos meses, acabam não batendo, aí as pessoas acabam não acreditando, então não estava certo, a ciência não estava errada, e a gente já está passando por um período no mundo sobre descrença, né, da ciência, né? Tá aí a Terra plana, que o homem não foi à Lua, tem tantas coisas para a gente que estão sendo discutidas. Infelizmente, a ciência também passou por esse descrédito nos últimos anos. Então, é uma coisa que eu acho que assim, vai ficar esse marco, né, na vida de todo mundo, quem passou. Eu até falava na época para os médicos, assim, que a gente estava sendo convocado para atuar na ponta, aquela coisa toda. Eu falava, olha, gente, é a oportunidade da vida, que a gente está sendo convocado praticamente para uma guerra, e o que a gente vai fazer aqui vai refletir nas próximas gerações. A gente não... E assim, eu fui para a ponta com meus colegas, sabe? Me contaminei,
graças a Deus, foi muito tranquila a minha contaminação, mas eu tive colegas mais jovens do que eu, outros mais velhos, que tiveram piora do quadro. Então, tivemos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem. Hoje o Brasil acho que é líder onde foi afetado, né, o número de mais mortos dos profissionais de saúde. Então, assim, é um desafio. A gente ainda está em pandemia. O Rio de Janeiro houve um pouco de queda, a gente observou algumas quedas em algumas regiões, mas eu acho que assim, a gente já está começando a sentir na ponta também um retorno. A gente tem os leitos ocupados, sabe, de CTI da nossa região. Falo com o Itaboraí hoje, na data de... Hoje é dia 7 de junho, né? A gente está com os leitos totalmente ocupados de CTI para coronavírus. Há 3 dias atrás eu estava com 2, 3 leitos. Então, assim, muda constantemente. A gente não sabe se isso pode ser um reflexo da segunda onda. Então, com muita cautela, a gente vai ter que fazer esse retorno. É importante fazer esse retorno, mas o retorno consciente. Está aí nas televisões mostrando os bares superlotados, sem espaçamento de mesa, sem utilização de máscara, Mel. Então, está muito difícil a gente discutir saúde pública. E imagina com humanização. Então, eu acho que é um exercício diário de todo mundo, de se colocar no lugar do outro. Bom, se as minhas atitudes refletem no outro, o que eu posso fazer para que o outro não... eu me contaminei, mas eu não posso carrear o vírus. Eu peguei em muitos móveis, peguei nas coisas, eu entrei dentro de um hospital contaminado. Será que eu não estou carreado de vírus? Será que isso daí, eu entrar na casa de um outro paciente, será que eu não posso ter passando alguma contaminação? Então, isso é um exercício diário que a gente tem que ter, e eu acho que faz parte do nosso ensinamento daqui em diante, entendeu? Hoje eu vi uma entrevista do Mandetta, né, o ex-ministro Mandetta, na Globo News. Ele estava falando sobre essa questão do presidente ter testado positivo, né, saiu na mídia hoje, e ele foi entrevistado, e entre muitas coisas que foram faladas, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou é que as pessoas estão, assim, duas ondas, né? Primeiro, as pessoas já estavam de saco cheio de ficar no isolamento, então um pouquinho de queda já fez todo mundo... Esse foi um ponto que ele falou que eu acho que a gente também tem visto muito aqui em Rio Bonito também. As pessoas, começamos o isolamento em 13 de março. Então, assim, 100 dias depois, ainda de forma muito amadora, o prefeito não fez o hospital de campanha, brigou com o hospital que a gente tem aqui, que é um hospital... A gente não tem um hospital municipal, a gente tem um hospital que é privado, que faz um atendimento de SUS. Então, as pessoas foram vendo aquilo, o tempo passando, a estrutura hospitalar de atendimento não saía. Então, aqui em Rio Bonito, a gente viu assim, as pessoas literalmente começaram a sair de casa. E por outra coisa que ele falou também, que eu acho que é importante, é o que o senhor tratou no início. A curva vai ser em maio, aí chegava maio e não estava no topo, né? E vai ser em junho, e não estava... Aí as pessoas começaram a desacreditar, ele falou muito isso. Então, foi até uma pergunta que fizeram, o senhor falou que se não houvesse isolamento, nós teríamos 150 mil mortos no Brasil em setembro. Ele, olha, eu nem falei isso no público, mas é o número que eu deixei lá no Ministério, porque a gente tem muito negacionismo, né? Então, não existe uma política de consenso entre o governo federal, os governos dos estados, os municípios. E aí ele falou uma coisa, quando eu me formei médico, ele estava falando, eu lembro que a gente se paramentava todo para visitar e tentar entender os pacientes que estavam com AIDS, que estavam despontando a AIDS no Brasil. E aí os professores falavam, nós estamos estudando, ano que vem vai sair a vacina, é uma doença nova, está todo mundo... E aí ele falou que quando se descobriu, né, se conseguiu se fazer, né, a estrutura do vírus da AIDS, ele falou, todo mundo falou, vai ter vacina, vai ter vacina. Passaram-se 35 anos. A gente conseguiu dar um pouco de qualidade de vida, mas não tem vacina. Então, as pessoas estão depositando toda a esperança delas na vacina. E, às vezes, a vacina não vai imunizar da maneira que a gente espera. Hoje, é uma doença nova, a única coisa que a gente tem de certo, que adianta, é o isolamento social, é o distanciamento. E a gente não conseguiu fazer esse dever de casa mínimo. As pessoas, mas isolamento é muito pouco, distanciamento, que coisa, né? Muito menos caro, ele tem trilhões de dólares sendo gasto com vacina.
E a gente pode fazer o isolamento, que é ficar em casa. A gente poderia já está saindo disso. Então, doutor, é isso que o senhor está falando. A gente não tem uma questão básica que eu acho que é cultural no Brasil, que é pensar no outro, no coletivo. Acho que a Covid escancarou essa nossa falta de pensamento coletivo, né, de pertencimento, de ver o outro como alguém que eu preciso preservar, preservando a ele, eu estou me preservando também, né? O senhor fala, eu acho que é exatamente isso, a fala do Mandetta também deixou claro isso. Como pensar em gestão pública quando nós temos, né, a gente está entrando na questão da gestão pública, como pensar em gestão pública, doutor Roberto, quando a gente tem pensamentos, primeiro, da parte do governo, de não continuidade, né? Todo mundo quer ser o pai daquilo que é bom, se não for bom, eu vou botar a minha equipe, eu vou botar... E, por outro lado, a gente tem também uma sociedade que está, assim, desesperançada com a política pública. Ela não se vê como foco da política pública, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor está numa ponta e também entende de gestão de saúde, o que o senhor acha que precisa estar de alinhamento entre essas duas estruturas para que dê certo uma política pública em saúde mais humanizada? Essa discussão, né? Acho que o que o Mandetta falou foi muito interessante, né? A gente não está conseguindo, Mel. Eu sempre tenho muito cuidado também de você falar de política de isolamento sem a gente ter um apoio do governo para você ter as pessoas terem respaldo na economia, né? Então, assim, acho que as pessoas acabaram indo para a rua. A gente tem N exemplos de pessoas que estão indo, fazendo festas clandestinas, outras coisas, né? Mas eu digo assim, a grande maioria das pessoas acabaram não fazendo a política de isolamento por necessidade, por trabalho, e a gente não teve essa resposta rápida do governo, então demorou demais para a gente ter o que hoje foi feito, né? Essas medidas emergenciais, esses recursos emergenciais que chegaram sem controle, né? Acaba sendo distribuído para pessoas aí, tá aí piscando toda hora, passando no jornal, para pessoas que não têm essa necessidade toda. E assim, as medidas foram desencontradas, tava tendo tudo era muito novo também, né? As informações estavam vindo lá de fora sobre o isolamento, era tudo muito novo. Eles demoraram a responder com rapidez, né? Sobre como fazer o isolamento. Acho que a gente acabou fazendo o isolamento muito cedo, de forma repentina, entendeu? Talvez eu acho que foi de repente os jornais começaram a noticiar, isolem, não saiam. Eu acho que foi lá para o dia 15 de março, mais ou menos. O pico vai ser em abril e as pessoas não foram. Não foi a gente não conseguiu, a ciência não conseguiu dar essa resposta correta. Acho que a população se assustou e teve esse descrédito, porque a gente tem essa onda de descrédito nos últimos anos, né, como a gente tinha debatido, e é muito difícil para o gestor, claro, aí compras emergenciais, pessoas desqualificadas para entender de gestão, para saber o que são compras emergenciais, pessoas ofertando respiradores que a gente não usa, quem está na ponta. Então a gente começou a visualizar pessoas entrando nesse mercado, oportunistas, né? Jogando preço lá embaixo. Tudo bem, era o que o mercado ofertava, mas começou a trazer muito material que não era compatível com a gente já atuava na ponta. Então, assim, muita coisa séria, muita coisa desencontrada, né? Desde essa política de isolamento que eu acho que faltou. O que seria ideal? Era isolamento horizontal, isolamento vertical. Começou a entrar em discussão, a população começou a se perder. Aí troca ministro, entra o outro falou que teria que ser um isolamento de forma diferente, isolamento seletivo. Aí a gente começou a falar um monte disso. Quando a gente já se viu, praticamente já passou, assim, a gente já foi ascendendo a pandemia, a gente ainda não tinha se definido qual era a política correta. Do governo federal, mesma coisa, notícias desencontradas, 2 ministros, o terceiro interino, que não é médico, não vai assumir nenhuma cadeira médico ali, porque a gente não vai jogar uma carreira fora,
por causa de medidas que hoje em dia estão sendo desencontradas, entendeu? Então, a gente não vai fazer do Ministério da Saúde um ministério político, né? Eu acho que ali não há área, eu acho que assim como a educação, que está indo para o lado da ideologia, acho que a área da saúde, que a gente já encontra também muito nos redutos dos municípios, fazendo da saúde uma área muito política, né? Muito politizada, e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande à população. Esse é o maior defeito do SUS, um excesso de exames exagerados, pessoas não têm necessidade de fazer exames, entendeu? Mal remuneração, porque não conseguem trazer recursos, porque os recursos são desviados. Então, assim, tem tanta coisa para a gente falar de gestão pública, de coisas que estão acontecendo errado, e simplesmente, assim, era meio que óbvio que ia acontecer isso na pandemia, porque todo mundo batendo cabeça, não sabia o que fazer, outros, na inocência, iam acabar... você imaginar que dentro de uma pandemia nem os órgãos competentes não iam em cima, não iam estar fiscalizando esse tipo de contratos emergenciais com preços exorbitantes. Então, assim, eu acho que tá aí tá uma bagunça ainda para isso vai ser reflexo para os próximos anos. Eu não sei como é que a gente vai conseguir conter essas despesas todas, né? No início, a economia, anos para a gente recuperar, os recursos não vão conseguir cobrir todo o que a gente gastou da saúde, mais o que a gente está tendo que cobrir a população que não está com emprego. Então, assim, olha quanta coisa que a gente está falando. Estou falando de economia, gestão, e na ponta, bares abertos, superlotados. Eu não estou aqui para a gente discutir. Eu sei que as pessoas estão estressadas, precisam extravasar. Tá? A pandemia trouxe um outro problema, que é um problema psicológico, né? Um problema de enclausuramento. As pessoas estão precisando sair, estão precisando extravasar. Isso o país do Brasil é um país muito alegre, né? A gente está vivendo uma tristeza assim exorbitante aqui, porque as pessoas não conseguem mais, né, ter aquela interação que tinha, festa, pagode, coisa que o brasileiro gosta. Então, assim, a gente perdeu isso repentinamente. Desde o carnaval, praticamente ninguém vai para a rua. Então, isso acabou afetando as pessoas realmente. Então, é até delicado a gente falar e a gente pede com cautela, né? Porque, assim, melhorou os níveis de infecção, melhorou as internações, vamos voltar à nossa rotina, mas é uma rotina, uma volta, acho que é passo a passo. A gente precisa obedecer esses isolamentos, e as pessoas estão muito afoitas, tentando voltar de uma vez só. Então, acho que isso aí que está causando, eu acho que também é um desencontro, porque eu acho que os políticos também eles vão acabar falando o que as pessoas querem escutar. Então, se as pessoas querem sair, eles vão falar que quer sair. Então, se a pessoa quer trabalhar, eles vão falar que tem que trabalhar. A gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, mas a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, porque a gente está pensando em médio a longo prazo. A gente não está pensando em curto prazo. O curto prazo, beleza, a gente vai resolver, todo mundo trabalha, mas daqui a pouco a gente vai perder vidas, muitas. E assim, infelizmente, é do ser humano. Isso só vai começar a sentir quando a dor tá dentro de casa, quando perder alguém. Então, eu vi isso na ponta, eu posso passar, não como gestor, esquece o gestor, passando isso como médico de ponta, a gente vê isso acontecer. Eu já vi pessoas que eram contra e depois que pegou, quase morreu e foi a favor. Então, assim, a gente só tem que pedir para a população a tentar acreditar na ciência. Os protocolos mudam toda hora, mas o que a gente puder fazer para poder, claro que todo mundo está pensando nisso na volta, porque também tem esse problema de economia, também tem esse problema do emocional. Então, acho que isso aí é passo a passo, e as coisas não podem ser feitas como simplesmente um engenheiro aí vai na televisão e dá uma carteirada. E assim, eu tenho amigos engenheiros e todo mundo com vergonha desse tipo de atitude, ficou feio. Então, assim, eu acho que as coisas não são por aí. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar para a gente começar a falar sobre essa questão da gestão, que eu acho que é importante, do Tiaron Borba. Obrigada, Tiaron, por essa pergunta. Diz assim: doutor Roberto, eu gostaria de saber duas coisas. Como você enxerga o papel das OS, então como gestor, né, de saúde pública, no sistema público de saúde? 2, até onde pode ir a política na saúde?
Então, acho que é uma pergunta pertinente para a gente falar de gestão como visão sistêmica, né, doutor Roberto? Sim. Eu não sou contra as OS na gestão pública, não, porque as organizações de serviço de saúde, elas facilitam um pouco o que hoje... Eu acho assim, antes da gente pensar em OS e da burocracia que emperra hoje a gestão pública, eu acho que a gente também tem que pensar também em desburocratizar. Então, acho que se o nosso sistema fosse desburocratizado, beleza, a gente não precisaria das OS para ela, porque para elas é muito mais fácil, né? Você vai fazer uma licitação hoje em dia para administrar um hospital, vai ter uma licitação para entrar uma empresa, aquela coisa toda, e depois dessa administração, você comprar uma agulha é muito mais simples você comprar pela OS do que você por uma gestão pública. Então, você não consegue, você precisa fazer uma licitação. Dá um exemplo aqui, se você tiver um telhado quebrado dentro de uma unidade hospitalar, essa unidade hospitalar for gerida por uma gestão pública, você vai demorar mais de um ano, praticamente até licitar, fazer. Então, assim, existe esse caminho que o Brasil ainda está muito burocratizado, a gente precisa desburocratizar antes da gente falar das OS. As OS viraram alvo de política, de má políticas, né? Então, assim, é um outro tipo de discussão, mas ela, na origem, né, na funcionalidade, ela funciona muito bem nessa questão de desburocratizar coisas rápidas. Por exemplo, uma emergência, você não pode parar para uma falta de um medicamento específico, uma pessoa que está precisando, é risco de vida, então você não tem esse tempo. Ah, mas não foi programado. Ah, mas não sei o que. Então, assim, eu acho que são outras discussões, eu acho que o papel da OS, ela facilita a parte burocrática, né? Tudo legalizado, claro que até a entrada da OS também, ela passa por uma licitação também, isso tem que seguir esses trâmites corretos. E outro ponto, se eu não me engano, era o que a política estraga, né? A política estraga bastante. Até onde pode ir a política? Até onde que estraga. Eu acabei falando que a política estraga, até onde vai a política, porque eu acho que assim, eu acho que política e saúde não pode se misturar exatamente por causa disso. Eu acho que a gente acaba fazendo o SUS, ele é uma ferramenta, né? Assim, uma das melhores que a gente tem no mundo, onde dá cobertura para todos, chega a todos, é todos e todas, e a gente consegue dar essa cobertura de exames, procedimentos, procedimentos de alta complexidade, de tudo. Então, eu acho que quando você acaba colocando a política, atrapalhando a política entranhada no SUS, eu estou dizendo política, gente, eu não estou falando da parte de você fazer a gente sabe que políticas tem indicações, mas eu acho que tem tudo se basear em indicações técnicas, porque a gente tem hoje, talvez, figuras que acabam... eu tenho um parente, vou dar um exemplo aí de Rio Bonito, tem um parente que precisa entrar dentro do hospital para fazer um acompanhamento de oncologia. E aí você tem um sistema, que é o SER, o paciente é regulado, e aí precisa passar pelo SER para ser indicado e tal. Aí tem alguém que oferece um caminho mais rápido, sabe? E esse caminho mais rápido está atrapalhando quem está no sistema para poder ganhar aquela vaga, aquela avaliação que seja. Isso acaba acontecendo na ponta, aquela velha assim, se não tiver indicação, não entra. Então, assim, acho que isso atrapalha muito. Acho que essa é a parte ruim que a política acaba trazendo na gestão pública, entendeu? Na gestão de saúde, né? Mas o sistema mesmo funciona. Mel, eu acredito muito na política. Eu acho que as pessoas não podem desacreditar. A gente está aqui discutindo as coisas que estão erradas para que não se repitam, mas a gente não pode incentivar as pessoas a desacreditar da política. Eu estou aqui para falar que política funciona assim, eu acho que tem caminhos para isso, sem política não é nada. A tua empresa, que você trabalha numa empresa particular, sem política não entra, porque é da política que a gente vai fazer, que a gente vai facilitar as empresas a crescerem. Então, assim, tudo se passa para a política. As pessoas não podem se perder e achar que não, a política só atrapalha. Não atrapalha. A gente está dando exemplos que acabam atrapalhando, entendeu? Mas, assim, a gente não pode desacreditar nisso, né? Eu acho que na questão da OS, doutor Roberto, o que fica para a população são os escândalos, né? Sim. Precarização dos serviços, péssimos salários, as pessoas terceirizam
fases do processo que não pode ser terceirizado. Então, também, eu acho que essa visão que a gente tem, às vezes, da OS é muito negativa por conta dessa má gestão, né? Fulano bota alguém conhecido, pega uma OS de algum conhecido, aquilo é uma fraude como organização, né? E Sim. você tem a precarização do serviço, dos direitos dos trabalhadores, o salário que não é adequado, a terceirização numa etapa que não é para terceirizar. Então, eu acho que também falta um pouco também dessa visão que o senhor falou, né? Da desburocratizar, eu acho que é importante. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu travei. Não, estou ouvindo. Tá. Então, essa questão que o senhor fala da parte técnica, eu acho que é fundamental. Não existe mais, acho que não deve haver mais na política espaço para amadores, né, doutor Roberto? Tanto Sim, na área exatamente. da saúde, quanto na área da educação, em qualquer área da política, da gestão pública, né? Eu queria que o senhor falasse, o senhor como executivo de saúde, né? Essa estrutura, como o senhor pode delinear para que a gente possa compreender que, de fato, tem que ter pensado na estrutura da saúde pública no Brasil, né? Adequada a esse Humana, né, essa cartilha do Humana SUS, que eu acho que é importante a gente falar aqui, talvez ninguém nem tenha ouvido falar disso em algum momento, né? Que existe isso já como cartilha, como protocolo do SUS, né? De tamanha precarização que a gente acaba vivendo na saúde pública, principalmente no nosso estado. Então, eu queria que o senhor pontuasse aquilo que são elementos, pilares fundamentais de uma gestão pública na saúde e na gestão pública adentrando esse processo da humanização. Eu acho, Mel, que também falta muito conhecimento, né, sobre gestão. Muitas vezes o gestor ele acaba assumindo uma unidade de saúde por indicação. É o que eu falei para você. Não, a indicação política ela não pode ser superior também à indicação técnica, né? A gente tem que equilibrar. Você pode fazer uma indicação política, é normal, mas ela tem que ser baseada, né, embolsada pela indicação técnica, né? Então, acaba assumindo um indivíduo que se desconhece de recursos, que desconhece de como chega os recursos, desconhece como você, por você usar, né, ferramentas de gestão que facilite, que traga isso para a população. Então, acaba assumindo uma unidade hospitalar ou uma secretaria de saúde, alguém que está entrando ali para simplesmente fazer política, né? Então, a política é o quê? É aquela política de assistencialismo. A gente não a gente precisa fazer a boa política. Qual é a política? A política é para todos. Você não atender um nicho, você não é para atender um grupo, né? O outro não. A gente está aqui para atender todos. O SUS é universal, todos têm acesso. Mas o que a gente vê hoje é que só algumas pessoas parecem que têm acesso porque sabem um caminho. Não, porque fulano de tal me encaminhou, porque me pediu para procurar fulano, e aí foi. As pessoas estão desacreditadas e acabam, sabe, tá mostrando, as pessoas estão desacreditadas na política exatamente por causa disso. Tá parecendo assim, só por esse caminho funciona. Não é assim. O caminho incorreto funciona. A gente tem esses caminhos. Então, o próprio gestor ele tem que saber como é que é o caminho. É o caminho do recurso, é o caminho de você fazer a boa gestão. É de você saber e você ser mostrado ao gestor. Você já viu a cartilha do Humaniza SUS? Você sabe o que é uma cartilha de Humaniza SUS? Eu vou te dar só um exemplo aqui. Horários alternativos para visita de parentes na unidade hospitalar. Vou te dar um exemplo. Chega lá, o familiar vai visitar o seu parente, 3 horas da tarde. Aí tem um horário até as 3h30. Ele não tem um horário alternativo. Hoje a cartilha do Humaniza SUS, ele mostra horários alternativos para você fazer uma visita, por exemplo, à noite, porque de dia alguém está trabalhando. Todos os pacientes todos os pacientes na cartilha de Humaniza SUS também, eles têm direito a acompanhamento, né? Então, todos os pacientes têm direito a acompanhante. E, às vezes, o paciente entre 18 e 65 anos de idade, ele acabam ficando internados e não tem um familiar ali acompanhando, porque, às vezes, a unidade hospitalar não deixa, entendeu? Então, o que isso causa? Às vezes, na hora do parente, 3 horas da tarde, vai lá visitar, quer saber, quer conversar com o médico passou durante de manhã. Então, assim, aí passa uma sensação que as coisas não estão funcionando, que as pessoas não estão
não estão cuidando do seu familiar, entendeu? E fora outras ferramentas que a gente pode usar, desde a participação, a gente tem uma comissão de humanização que a gente pode fazer dentro da unidade, que a gente dá oportunidade para a pessoa da portaria participar dessa reunião, para a pessoa da limpeza, para ela dar a opinião dela, como ela vê o hospital. Você pode ter certeza que a visão do diretor é diferente do médico, que é diferente do enfermeiro, que é diferente da pessoa da limpeza. Às vezes a pessoa da limpeza ela tem uma visão muito melhor de como a gente pode melhorar aquela unidade. A pessoa da recepção tem uma visão muito melhor. Então, assim, eu acho que são ferramentas que a gente pode usar, que as pessoas não se conhecem. Então, assim, mas às vezes não conhecem por falta de estudo, porque o gestor não corre atrás, não se especializa, eu não sei, entendeu? Ele quer assumir porque é uma oportunidade e porque quer trazer benefício para um determinado grupo de pessoas. Então, não é loucura de Mel Cardoso falar de humanização na saúde, porque às vezes a gente fala e as pessoas olham para a gente com aquela cara assim, parece que a gente está falando de coisa que é impossível de acontecer na saúde. Ou seja, como que a gente vai falar de humanização na saúde? Coisa tão técnica, parece que a ciência é uma coisa morta, fria, né? Então, que bom que o senhor está falando, né, gente? Por isso que eu quis trazer o senhor, porque eu acho que isso é fantástico para as pessoas perceberem. Gente, cartilha de humana SUS, ou seja, é possível, já está lá, né, escrito, é possível. Então, assim, essa visão da gestão, né, pensada por pessoas, que vão atender pessoas, né, doutor Roberto? Isso é fundamental. É um exercício, sabe? É um exercício também diário, né? É o que eu falo. E isso não começa só no gestor, não é meu, isso aí não é do doutor Roberto, não. Isso assim, isso a gente tem que trabalhar em grupo, trabalhar. Aí eu gosto de falar muito da palavra de cultura organizacional. As pessoas têm que entender, têm que acreditar se você ir trabalhar, assim, você imaginou você ir trabalhar e você está de mau humor? Você vai cuidar de vidas, sabe? Você vai cuidar de saúde, você vai cuidar de pessoas que estão doentes, com dor, sabe? É normal, a pessoa vai chegar e você vai encontrar pessoas descontroladas. Por quê? Porque por dor, porque perdeu um familiar. Então, assim, a gente é o último que pode se estressar. Então, assim, você tem que sair de casa já preparado. Então, você tem que gostar. Primeiro, tem que gostar do que você está fazendo. Né? Então, você só gosta você só vai saber, né? Se você gosta, você mudando teu ambiente de trabalho, teus amigos, seus colegas. Ela tem que ser um lugar que você valorize o profissional, que valorize o servidor, que você valorize, seja um ambiente que dá para você descansar, que é um ambiente que você dá para tirar uma noite de sono, não um ambiente que você vai dormir numa maca, vai dormir no chão. Entendeu? Então, é uma série de situações até a gente chegar para refletir no atendimento do paciente. É uma série de medidas. Eu acho que assim, a gente olhar pelo gestor, precisa olhar pelo funcionário, olhar pelo paciente, aí o funcionário vai olhar pelo paciente melhor também. Então, assim, é uma série de série de questões, eu acho, para a gente poder caminhar de uma forma melhor, entendeu? Para essa humanização. Eu acho eu vou que começar... todo mundo, eu acredito muito no ser humano. Não acredito que exista pessoas assim com essa índole ruim, não. Então, assim, todo mundo está ali, todo mundo quer fazer o bem. Todo mundo que vai fazer uma faculdade de enfermagem, vai fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade na área da saúde, as pessoas já têm um ímpeto de ajudar, entendeu? Então, assim, as pessoas ali, elas estão ali porque gostam. Então, assim, elas só precisam ser inspiradas, né? Não precisam ser maltratadas pelo gestor, salário que atrasa, desvalorizado, aquela coisa toda que a gente discute. Queria começar a apresentar para o senhor, aí vai aparecer na tela, pessoas que estão acompanhando e que estão falando do senhor, talvez conheçam. A Laila Moraes, doutor Lobos, que é um médico muito humano, tem amor pelo que faz. Tem a Euseni, que também está dizendo aqui que o senhor também, deixa eu colocar, se eu achar aqui, é dela que tem bastante comentário aqui. Aqui, achei. Ela fala assim: não só pode, como deve envolver o paciente, dizendo que o senhor sempre foi um profissional que sempre sentiu a dor do paciente e sempre atendeu com muita humanidade, né? Euseni deve ter trabalhado com o senhor, ela é enfermeira, ela é da área de saúde, então ela já deve ter trabalhado com o senhor.
Tem uma pergunta dela também que eu acho que é de Itaboraí, né? Ela deve trabalhar lá em Itaboraí. Doutor Roberto, o que o senhor achou do fechamento do pronto-socorro do Hospital Alberto Torres, que é porta de entrada de acidentes automobilísticos e os funcionários com 2 meses sem salário? O senhor quer comentar alguma coisa? Quero, não comento. Isso aí olha só, a gente teve um problema muito grave, né, no desvio de verbas da área da saúde, do afastamento dos subsecretários, controlador de compras, aquela coisa toda. E dali caiu o secretário de saúde, veio mais 2 secretários de saúde, um caiu, o outro está tentando acertar as contas. Mas a gente tem um problema que eu acho que não consegue nem... Acho que está sob júdice. O que foi pago para essas OS já deu para cobrir muitos meses, entendeu? Então, assim, a justiça hoje, ela bloqueou o pagamento. O governo do estado ele não consegue nem mais fazer esses pagamentos para as OS. Então, vai ficar uma briga na justiça entre as OS e o governo do estado, aquela coisa toda, mas já tem sinais que eu acho que pelo menos os funcionários, né, os funcionários das unidades, eles precisam ter os salários regularizados. Já teve um aceno da Secretaria de Saúde do Estado para a regularização desses funcionários, mas eu acho que o problema está muito grande. Eu não acompanho de perto judicialmente o que está acontecendo, mas eu acho que já houve a liberação de muitos recursos e agora é a briga na justiça. Hospitais que assumiram, depois não receberam dinheiro demais, esse dinheiro foi para algum lugar, os outros secretários foram afastados. Então, assim, é um problema muito complexo e que quem reflete, quem perde? A nossa população, porque o hospital de Alberto Torres, para quem é de São Gonçalo, e para quem é de Itaboraí, Rio Bonito também é referência, é referenciado, né? A gente precisa, que é um hospital de trauma, então, assim, é muito triste o que está acontecendo. Foi um hospital aí, virou referência de muitos anos, era a menina dos olhos de ouro aí de toda a gestão pública, da parte da Secretaria de Saúde do Estado, porque é um dos melhores hospitais de trauma da América Latina e a gente hoje em dia está passando por isso. É muito triste, e eu não sei como é que vai ficar essa questão, mas eu acho que a prioridade que foi tema, acho que da entrevista do secretário na última coletiva, que os funcionários teriam prioridade para receber os salários atrasados. Agora, tem outras questões, que é medicamento, contratos, aquela coisa toda. Eu acho que eles vão ter bastante dificuldade nos próximos meses. E eu não sei como é que vai ficar. É bem complicado esse tema aí para a gente discutir. Vou trazer uma outra pergunta aqui da Vanelli Chaves, que o senhor conhece. Ela diz, uma parte do senhor já até falou já, sobre, acha possível a implementação desse trabalho humanista no serviço público de saúde? O que impede isso de acontecer, na sua opinião? É o gestor? É o corpo técnico que talvez não tenha formação ou não foi Eu acho que falta de conhecimento, de gestão, falta do olhar pelo outro, olhar pelo próximo, entendeu? Falta de empatia. Acho que tem muito. Eu vou ser bem sincero, olhar um outro com carinho, amor. Eu acho que a grande maioria das vezes ali que a gente vê do gestor é uma falta de entendimento. Às vezes, vai procurar notícia de um familiar, as pessoas tratam de uma forma um pouco mais ríspida. Então, eu acho que falta um pouco mais de carinho. Eu acho que não é difícil implementar, não. Eu acho que, assim, eu faço sempre uma brincadeira nas minhas postagens, né? Uma brincadeira não, acho que quase que eu falei para ti, é um mantra: espalhe amor, gente. A palavra amor é poderosa. Então, eu acho que a gente, do mesmo jeito que a gente fala coisas ruins, atrai coisas ruins, a gente fala de coisas boas, atrai muitas coisas boas. Então, eu sou assim, eu sou um otimista. Eu acho que a gente precisa de ter pessoas que acreditam no bem, que acreditam que possa fazer a diferença. E aí, de resto, a gente corre atrás para se especializar, para fazer... Mas as pessoas que precisam estar lá precisam ser competentes e conhecer ferramentas que a gente possa dar um conforto melhor para a família. E não isolar a família de informações, isolar a família de visitas, de você não entender, por exemplo, que achar que a prioridade que o paciente não é prioridade no atendimento. Então, são muitas questões aí que a gente pode trabalhar nesse sentido.
Uhum. Tem aqui uma pessoa, tem a Dorinha, obrigada pela participação, diz assim, excelente, seus convidados são demais, você nem precisa falar, né? Olha só que bacana, pessoal. É porque, doutor Roberto, assim, é importante frisar, porque a gente está com essa proposta. Então, quando as pessoas elas vêm, que aquilo que a gente está falando, porque às vezes as pessoas falam assim, mas não, nunca foi prefeito, nunca foi vereador, não sabe nada no papel, tudo é bonito no papel, né? Tudo dá certo no papel, né? Então, quando a gente tem trazido as pessoas aqui no programa para poder mostrar para os cidadãos que é possível. As normativas que existem, né? Elas existem, elas foram pensadas para dar certo, né? Se no meio do caminho elas, né, tem a politicagem, tem as indicações políticas, né, tem essa questão da paternidade, da falta de continuidade, isso é uma questão da gestão política, né? Mas a normativa da saúde pública, o SUS e até essa questão da humanização, ela é pensada para dar certo, né? A Vanelli está dizendo aqui, parabéns, doutor Roberto. Vou botar aqui. Gosto muito de ouvir essa possibilidade de humanização na saúde. Conheci com o doutor Roberto e acompanho essa trajetória dele, né? Muito bacana, assim, as pessoas estão... então, a Euseni está dizendo aqui, eu trabalhei com ele, já li também muito sobre o seu trabalho, trabalhou no Hospital Ari Parreiras. Trabalhou lá, o senhor? Ari Parreiras? É. Não foi no pronto-socorro da Alcântara, não? Acho que é isso. Aí está dizendo aqui, traz ele para Rio Bonito com a cartilha da Humana SUS. Olha só, não sou eu que estou falando, é o povo que está falando. Aí a outra, não, deixa ele aqui em São Gonçalo. Aí tem alguém que está dizendo aqui, doutor Lobosco foi o segredo da UPA de Nova Cidade. Durante sua gestão, 95% de aprovação da comunidade local. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Roberto, assim, dessa questão de como a gente acha que só o prefeito, os vereadores são avaliados, mas o gestor precisa ter essa boa avaliação também para que dê certo, né? A comunidade, gestão, profissionais da saúde, eu acho que é um conjunto de elementos que precisam dar certo, né? Eu acho que falta, não sei, eu acho que falta também um medo muito grande, né, de ser criticado, de receber crítica. Acho que todos nós somos seres humanos, a gente está aqui, até para fazer uma live ao vivo, a gente está colocando a nossa opinião e a cara para bater. Então a gente pode receber elogios, mas a gente também pode receber críticas. Isso é normal, o gestor é assim, o gestor político é assim. Acho que todo mundo tem que estar preparado para receber críticas, é normal. Eu acho que faz parte, eu acho que a gente cresce com os nossos erros. A nossa gestão lá na UPA de Nova Cidade, cada crítica, a gente ligava para casa da pessoa, queria saber o porquê. Porque a gente deixava uma livre observação atrás. Às vezes era uma opção de marcar X, cada recepção, cada atendimento médico, de enfermagem e tal, recebia uma nota ótima, excelente, aquela coisa toda. E aí, no final, às vezes a gente recebia nota máxima em tudo, e no final tinha uma observação de alguém que não gostou, de alguma coisa e tal, e a gente tem que perceber isso. Como, assim, era bacana que os funcionários eram elogiados. Quando eu recebia elogio, a gestão mandava uma cartinha para o funcionário do parabéns, do que as pessoas escreviam atrás. A gente tinha as críticas também. As críticas eram analisadas pelo serviço social, o serviço de psicologia, ligava para a casa do paciente para saber o que foi, para saber. Então, ter esse feedback que eu acho que a gente aprende através dos erros. Então, assim, acho que faz parte da gente que lida com o público, com o dinheiro público, a gente precisa fazer com que as pessoas participem também, né? Acho que dá para a gente fazer com que eles também participem, dê um pouquinho das ideias. Era livre ideia, a gente já melhorou muita coisa, a gente deixando a população também fazendo a contribuição e a gente adaptando de acordo com a gestão. Eu acho que isso falta muito pouco o gestor, o político, ele usa muito pouca comunicação na rede social para saber da população o que ele acha, se ele está no caminho correto, se não está, entendeu? Aí geralmente senta lá, igual a gente acontece aqui em São Gonçalo, senta lá no barzinho ali
e aí fica escutando meia dúzia de puxa-saco que diz que está tudo bem, o governo está maravilhoso, ele acha que está bom e a população entra no prejuízo. Mais ou menos nesse sentido. Uhum. Então, assim, eu acho que nossa proposta também é esse mandato coletivo, esse mandato participativo, a gente está com essa proposta, exatamente isso, porque às vezes o que você pensa, né, aquilo que você estrutura, do seu planejamento, às vezes você coloca em prática e não surte o efeito que você, ao planejar, aquele objetivo, com aquela estratégia, com aquela meta, não foi atingido. Então, quem vai poder te dizer quem é o usuário, né, doutor Roberto? Eu acho que esse feedback que o senhor está falando, ele é fundamental, porque quem vai avaliar se aquela política pública que foi pensada, planejada, estruturada, está dando certo, são os usuários, são os cidadãos, né? Então, assim, não tem lógica você falar de política pública se não envolver o cidadão, né? Se ele for ficar de fora, né? Então... É uma política participativa, ele tem que participar e saber, né? Então, por isso que a gente está... Óbvio, eu pontuei algumas críticas, que a política às vezes pode atrapalhar na gestão, mas a gente, assim, a gente precisa da política. Uhum. E a gente precisa que as pessoas participem da política. As pessoas não podem se desencantar com a política. Exatamente para a gente colocar pessoas na política, né, que possam trazer o benefício para a população. Porque se as pessoas de bem não participar, quem vai participar são as pessoas que estão ali por algum interesse, entendeu? Que vão participar e vão fazer. Então, assim, e aí a população que realmente precisa, quando as pessoas precisam ser representadas, elas não vão ser representadas. Então, a gente precisa de ter boas pessoas na política, pessoas que pensem com seriedade, saibam o que estão falando, se especializem, que entendam do que fala, entendeu? Então, assim, eu acho que passa muito por isso também. Uhum. Então, o doutor Roberto aí, ó, executivo de saúde pública, está ajudando a gente aí a pensar saúde humanizada, técnica, mas voltada para o cidadão, pensando a política pública na área da saúde com humanidade, né? E aí tem aqui, deixa eu ler, mas está dizendo aqui que ela que trabalha no Ari Parreiras e o senhor que trabalha no São Gonçalo, né? No pronto-socorro, trabalhava no pronto-socorro de São Gonçalo. Vanelli está dizendo assim, então vamos votar para trazer o doutor Roberto para Rio Bonito. Eu voto para roubar o doutor Roberto para Rio Bonito. Eu também voto. Eu também voto. Mas eu já estou assim, querendo dizer para vocês que estão acompanhando assim, que eu já fisguei do doutor Roberto para ele ajudar a gente a pensar. Ele se disponibilizou, então a gente está assim, pensando saúde, né, doutor Roberto? Vamos pensar saúde de maneira sistêmica, integrada, e principalmente humanizada. Então, assim, queria muito agradecer, o pessoal está encantado aqui, ó. Doutor Roberto, que fala, que bom de ouvir você, perfeito. Eu sabia que o pessoal ia te amar, eu sabia que o pessoal ia ficar encantado com a tua fala, porque é muito verdadeira, né? Porque a gente percebe que não é uma coisa, não é só um discurso, é o que o senhor vive, né? Então, assim, é muita verdade. Então, e mais do que isso, eu acho que para a gente aqui de Rio Bonito, né, que sofremos com políticas públicas na área da saúde atabalhoadas, assim, a gente viveu isso na pandemia, então, nós perdemos a secretária também, a gente foi, essas compras de respiradores que o senhor falou, ultrapassados, 86 mil reais foram gastos com respiradores, cada respirador, e quando chegou, não funcionava, não dava conta, não era apto para tratar Covid. Então, assim, a gente está muito machucado aqui, a saúde pública, sabe? Por exemplo, meu filho, a gente usa saúde pública, eu tenho 5 filhos, né? Então, a gente usa o SUS. E aqui a gente tem que ir de madrugada, pegar o número num posto central que tem aqui, que é de especialidades, né? Que não atende nos postos nos bairros. Aí você vai de madrugada, você fica lá, às vezes com chuva, não tem um telhado, nada. Aí você pega uma senha. Aí para o atendimento, que geralmente na outra semana, no próximo mês. E aí meu filho precisa fazer uma cirurgia de hérnia. E eu estou esperando, vai fazer agora em agosto, 14 de agosto, 1 ano que ele está aguardando uma cirurgia de hérnia. Se fosse alguma coisa grave. Então, assim, eu acho também que o nosso povo aqui, doutor Roberto, está machucado com esse tipo de política pública na área da saúde, sabe? E aí, no dia, até sofri eu fui pegar o número, eu era a quarta da fila, quando eu fui agendar, eu era o número 12.
Quer dizer, tem aquela política de guardar para determinadas pessoas. Então, assim, isso enoja na política, sabe? Quando você vê a política está superior à questão da saúde das pessoas. Pessoas estão. Você vê pessoas vão na fila de madrugada para atendimento de ortopedia, sabe? De cardiologia. Então, isso é muita falta de humanidade, né, doutor Roberto? Isso tem que Sim. acabar nos municípios, né? E gerir a gestão de maneira humanizada não é só você atender bem, é você possibilitar que chegue na ponta um atendimento de melhor qualidade, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode, assim, às vezes, claro, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, as cirurgias, por exemplo, de hérnia, vou dar um exemplo, elas estão suspensas porque os hospitais não... por causa da pandemia. Mas isso tem que ser claro para as pessoas, sabe? Tipo, se as pessoas querem escutar a verdade. Então, assim, não adianta, por que a população não é burra? O que acontece na ponta? Ela está vendo que o vizinho dela operou em 2 meses e ela está lá há 3 anos para tentar operar e não opera. E aí, como é que ela vai explicar? Aí sabe o que ela vai falar? Ela vai falar, pô, mas eu fui lá no gabinete do vereador tal, e o vereador tal conseguiu. Entendeu? Aí ela vai falar assim, a política é tudo isso, não sei o quê. Aí impede também as boas pessoas de continuarem na política, de aparecerem, porque aí vai ficando na política aquela pessoa que fica fazendo isso. Então, assim, a gente tentar, né, ser bem tranquilo para falar, é mais ou menos isso que acontece. E a gente precisa ser transparente, né? Existe uma fila, a fila às vezes demora, mas olha só, se a gente fizer 300 cirurgias no mês e a nossa fila tem tantas mil cirurgias, e vamos fazer o cálculo em quanto tempo que a gente vai zerar a fila? A gente consegue planejar. Aí isso tudo é planejamento, execução, tudo isso faz parte de gestão, trabalho, entendeu? Quem chega lá, a pessoa quer ser o dono da agenda, o gestor que chega lá, que um dia trabalhou, porque trabalhou para fulano, não sei o que, está lá, dono da agenda, aí passa 5 dele, passa 1 da fila, passa 5 e passa 1. Aí. É muito ruim, né? Tem o vice-presidente do hospital já está aqui, querendo também te roubar. Não vamos deixar, não. Já deixo o convite para trabalhar no Hospital da Vargas, necessitamos de mais e bons médicos. Né? Então, está todo mundo aí esperançado. Já tem 1h10 que nós estamos aqui conversando, doutor Roberto, assim, muito bom, passa muito rápido, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, queria já caminhar para o fim, para também não tomar muito seu tempo. É uma pena. Deixar o convite. É uma pena eu não ter conseguido compartilhar no meu Facebook. Eu tentei aqui, que se ia ficar legal, uma pena. Mas depois a gente marca uma mais para frente. Tá, pode deixar. Então, olha só. A gente marca de falar sobre saúde, falar sobre outras coisas, falar sobre essa filosofia de espalhar o amor, que eu achei também muito bacana na sua página. Eu gostaria também, que assim, nesse finalzinho, que o senhor pudesse deixar uma fala de esperança para as pessoas que aqui de Rio Bonito, que a gente tem uma política de revezamento. Deixa eu contextualizar um pouco, senhor, né? A gente tem aqui 2 grupos políticos que revezam a política há 30 anos. Um grupo e o outro estão na política desse revezamento, são grupos políticos muito antigos aqui. E a cidade chegou num ponto, assim, que na verdade são 2 grupos, é mais do mesmo, assim, são 2 grupos diferentes, mas que entram para fazer a mesma política assistencialista, política, um monte de contratação temporária, enfim. Então, o povo está um pouco desacreditado, e principalmente a área da saúde, que é uma área muito sensível à população, né? Deixa, né, muito, muito sensível, as pessoas não conseguem ser atendidas, as pessoas não conseguem ver. Então, elas jogam tudo isso para a política. Então, assim, ninguém vale nada, ninguém tem, né, ninguém vai dar jeito nisso. E quando vem uma pessoa de fora, por exemplo, uma mulher, mãe, 5 filhos, falar de gestão pública, né, que vai estudar gestão pública e está fora do círculo das grandes famílias, então, assim, é muita dificuldade. Então, eu queria que o senhor fizesse uma fala, assim, para o nosso povo aqui, que tá cansado dessa política, né, que é possível, né, que a humanização na área da saúde é possível, e deixar as portas abertas para o senhor, quando quiser marcar, a gente bate outro papo, e também deixar uma mensagem de esperança para as pessoas em tempos tão difíceis, né? Claro. Mel, assim, eu vou começar te agradecendo pelo convite, né? Foi um convite que eu
eu fiquei muito feliz porque a população de Rio Bonito, eu aprendi, né, a gente convive, eu acho que é quase co-irmã, né, porque eu falei, vocês abrem muitas portas da gente, muita gente que eu conheço, passei muito paciente meu, já foi para Rio Bonito fazer um tratamento regulado lá pelo hospital, então eu tenho um carinho muito grande pela população, e eu acho que a gente está aqui discutindo gestão, a gente está discutindo um pouquinho, quando você fala de gestão pública, a gente está falando de política também, a gente precisa acreditar na política, a gente precisa acreditar nos novos políticos, a gente precisa de acreditar nas pessoas de bem que estão vindo para poder... A gente ouve uma onda de mudanças, mas eu acho que essa onda de mudanças, eu acho que não se completou da maneira adequada. A gente precisa mudar esses cenários, a gente só muda com pessoas competentes, que entendam sobre gestão, que estudem gestão. A humanização existe, a gente pode fazer isso de maneira simples, só basta, mas a gente só consegue fazer de maneira séria. Então, a seriedade vem de acordo com a capacidade também do indivíduo de saber o que está fazendo. A gente só sabe o que está fazendo quando a gente estuda, quando a gente sabe que a gente é gestor, a gente sabe. Então, eu fico essa mensagem para todo mundo que está aqui, meus seguidores, os seus seguidores, todo mundo ficar para posterior que está vendo esse nosso vídeo. Eu acho que a gente não pode esquecer que política é que muda nosso dia a dia, né? Foi através do gerenciamento dessas unidades hospitalares que eu vivenciei, eu pude perceber cada detalhe da política lá na ponta, eu pude vivenciar, então eu pude reparar que assim, é através da política que a gente consegue viver a vida, mudar a vida das pessoas. Então, acho que as pessoas estão na hora, assim, das pessoas de bem, precisam tomar uma atitude, entendeu? E se colocar à frente para poder estar aí, para poder assumir uma responsabilidade que grupos acabam tentando se beneficiar só para eles e não importam, né? A população fica sempre em segundo plano. Eu acho que a população hoje está muito formatizada, está aí as lives, Facebook, Instagram, está o tempo todo a informação. Tem muita fake news? Tem. Mas tem muita coisa legal na rede social que a gente pode tirar e a gente vê a trajetória de cada um. Então, tá aí. Mel, eu tenho um prazer muito grande de estar participando disso, discutindo. Assim, são poucas as vezes que eu acabo fazendo isso, porque são temas bastante delicados, mas eu acho que a gente precisa transmitir isso para a população. E a gente depende deles, assim, para poder para mudar. O país só muda assim, senão a gente vai ficar vivendo essa briga eterna. Eu não estou aqui para a gente polarizar, esquece, a gente não é briga ideológica, a gente está falando aqui de comprometimento. E o comprometimento passa por isso tudo, é você olhar o outro, é empatia, é humanização, isso tudo se passa quando você aposta em pessoas que se dispõem a estar à frente para em prol da população, e não em prol dos interesses próprios. Essa aí fica o meu recado para todo mundo. Muito obrigada a todos que acompanharam, que puderam acompanhar, que puderam te ouvir, né? Uma fala confiante, uma fala que deixa a gente esperançosa, né? Com a política pública, com a gestão pública, dando a nossa contribuição. Eu sempre falo para as pessoas que eu consigo conversar, doutor Roberto, assim, que não adianta a gente falar que está escuro, está escuro, está escuro. A gente precisa de gente que levante e acenda a luz, né? Com propostas, com ideias. E é isso que eu tenho me proposto a fazer. Pensar a cidade que temos, a cidade que queremos, essa é a nossa proposta. Que cidade nós temos, né? Ninguém parte para melhoria sem saber de onde está partindo e nem de onde quer chegar, né? Então, assim, a gente está com essa proposta, assim, eu tenho muita felicidade, muita honra, muito obrigada, e já deixo o convite aberto aqui em público para o senhor fazer parte, né, do nosso projeto, fazer parte da nossa escrita, que é um projeto participativo, é um projeto que quer ouvir as pessoas, e ouvir pessoas que têm o gabarito que o senhor tem, né, da visão e a experiência que o senhor tem, vai agregar ainda mais. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui. E vamos marcar uma próxima, né? Isso eu compartilho também com as suas redes, mas assim, quem está vendo depois, compartilha. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E até o nosso próximo programa, Conversando com o Mel, quinta-feira. Eu vou receber o Dr. César Gomes de Sá, que é um advogado, especialista, mestre em
em cidade, né, em processo de cidade, em plano diretor, né? Então, assim, a gente vai ter uma conversa boa também aí para pensar a cidade. Muito obrigada a todos e até a quinta-feira. Um beijo. Obrigada, doutor Roberto. Eu vou Tchau, sair tchau. aqui. Beijo. Beijo a todos.